Hello, hello, queridas! Como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Não, sério. Eu amei o meu look de hoje. Né? Cara de próspera. Não é só cara, não. Eu sou próspera. E eu aceito, recebo essa bênção de Deus, porque é isso que Ele quer dar para cada uma de nós. Um coração próspero. Mas para a gente ter um coração próspero, a gente precisa olhar para o nosso coração, para ver o que realmente há nele. E até condizente com o versículo que a gente vai estudar hoje. Hoje, nosso dia 3 do desafio, a gente vai manifestar o corpo como templo. Então, nada melhor do que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, para nos fazer entender sobre o que Deus espera da gente, do nosso corpo mesmo, né? Do corpo que Ele confiou a nós. O que será que Deus espera? Então, vamos lá sobre ler o versículo de hoje, que ele diz assim: Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Gente, eu confesso que é um versículo que eu não sei vocês, eu não sei se vocês conseguem sentir o peso dele. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Eu confesso para vocês que esses últimos tempos eu tô fazendo um jejum espiritual, e é sobre aquilo que realmente domina a minha carne, que é a alimentação. Então, eu tô separando um dia da semana que eu tô ficando por um tempo em jejum. E eu acho que foi em Gálatas que ele fala sobre os frutos do Espírito Santo. E um deles é o domínio próprio. Então, para que a gente possa ter domínio próprio, a gente precisa ter o Espírito Santo dentro da gente, porque ele é um fruto do Espírito Santo. Então, como você vai ter algo que não há em você? Forte, né? Mas eu consegui compreender o peso disso quando eu comecei a fazer o jejum. E eu confesso que, junto com isso, eu já tô vendo os benefícios, mas é relacionado a esse domínio próprio. Quando a gente tira algo que a gente gosta muito, né, que a gente aprendeu com os olhos do mundo, é muito dolorido. Mas a partir do momento que a gente está entregando o nosso corpo ali para Deus, para o Espírito Santo, entregando realmente a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, a renovação vem, a mudança vem. E eu sinto realmente isso, eu sinto que em mim está mudando. E é muito louco e emocionante eu estar escutando essas minhas palavras, esse meu testemunho para vocês. E sobre esse versículo, que também tudo que eu falei até agora tem a ver, eu trouxe... Ai, cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu trouxe também umas reflexões sobre essa palavra. Porque aqui, quando ele faz essa pergunta, que por acaso a gente não sabe, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós e que lhe foi dado por Deus. E que nós não pertencemos a nós mesmos, a gente não pertence a nós. Tudo meu não pertence a mim.
pertence apenas ao Criador. E o nosso sangue, ele foi pago, foi comprado por um alto preço. E como é que a gente pode glorificar a Deus com o nosso corpo? Então aqui eu trago a versão que o mundo quer. O que o mundo quer que a gente, né, com o nosso corpo? Ele quer que a gente olhe para o nosso corpo como objeto, como algo para ser comparado, algo que é para ser julgado. Quantas e quantas vezes eu já julguei meu corpo? E confesso que ainda há uns gatilhos que eu mesmo fico julgando meu corpo. Mas eu falo, quando eu me pego consciente, vendo que eu tô fazendo isso, eu já corto logo de uma vez. Eu falo, opa. Que isso? Que isso, garota? Punindo ou moldando. E é isso que o mundo quer. E o que Deus quer da gente? O que será que Deus quer da gente? Ele nada mais quer que a gente cuide do nosso corpo com respeito. Parar de agredir o nosso corpo. Como a gente agride o nosso corpo? Com energia negativa. Quantas e quantas energias negativas tá ao nosso redor a todo momento? Será que você está se blindando contra elas ou você está consumindo elas? Na verdade, quem está consumindo é o seu corpo. Que aí consome energia negativa, consome frustração, às vezes frustração que nem é sua e você tá sugando com desprezo. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi, até eu, na verdade, já falei isso. Falei, nossa, eu odeio meu nariz, apesar de eu amar o meu nariz. Deixa eu ver uma coisa que eu não curto muito do meu corpo. Não sei, hoje, assim, é porque eu tô tentando amar ele da forma que ele é. Mas já quantas e quantas vezes eu já me lancei falando, eu odeio meu corpo, eu odeio minha mão, nossa, minha mão poderia ser assim, minha mão poderia ser assado. E gente, isso é você agredir o seu corpo. A partir do momento que você fala assim, nossa, eu odeio meus olhos, eu odeio minha boca. Você tá agredindo o seu corpo e você tá agredindo o templo de Deus. Olha só que pesado isso. A culpa também. A culpa que você carrega, emoções presas dentro de você, te consome e prejudica o seu corpo. E o que ele quer? Ele quer que a gente pare de agredir o nosso próprio corpo e que a gente comece a obedecer, principalmente em pequenos hábitos. Que é justamente essa intenção desse desafio. Cara, que é você se movimentar. Honre as pernas que Deus te deu. Honre os braços que Deus te deu. Honre o coração que ainda bate aí, que pulsa, manda sangue para as outras áreas do corpo, para sua mente. Honra a capacidade que Deus te dá todos os dias para você aprender algo novo, para você desenvolver uma habilidade sua, de você se hidratar. Coisa básica a gente não faz, que é beber água, gente. Tô tendo que lançar um desafio pra gente beber água. Que isso? Entendeu? Deus, ele dá água em abundância pra gente. O nosso corpo é 70% água. E eu tô fazendo um desafio pra beber água. Então, assim, são coisas que tem que virar. Tem que fazer a virada de chave. E de se alimentar. Não só com comida saudável, mas com conhecimento, com busca da palavra, com energias positivas, com palavras de afirmação, com coisas que faz a gente
que faz a gente crescer. É que deu um aviso aqui no meu celular. Que faz a gente crescer, sabe? São essas coisas que Deus quer que a gente faça. E esse desafio que eu estou fazendo durante esses, agora só faltam 4 dias, né? Com esses 5. Mas é justamente para fortalecer em mim, a vontade dele, de Deus. E que esse meu momento, esse meu processo, esse meu despertar para compreender e fortalecer a vontade de Deus em mim, que ele também possa tocar você. E esse é o meu devocional de hoje. É o devocional que eu compartilho com vocês, o conhecimento. E vocês podem ter certeza que cada vez que eu venho, que eu venho aqui, que eu tô lendo a palavra, que eu estou falando, eu estudei, eu tô aqui também me fortalecendo, porque eu não falo nada daquilo que eu não acredite, né? Não tem isso comigo. Eu sou muito verdadeira em tudo que eu penso e que eu falo. Então, até o negativo, ele é verdadeiro, entendeu? Até o negativo que eu penso é verdadeiro. Só que aí, aonde que Deus me dá sabedoria para eu saber lidar com essa situação. E é isso, nosso devocional de hoje. Amanhã vamos falar de algo muito legal também, que vai ser sobre constância. Constância. E eu acho que, na verdade, o que eu ia falar é que eu já reforcei isso. Eu estou fazendo isso para mim. Porque aquilo, a partir do momento que eu ensino o outro, eu aprendo cada vez mais. Então, essa também é a intenção do meu desafio com vocês. Eu poder inspirar... Nossa, eu tô meia rouca. Eu poder inspirar vocês e, ao mesmo tempo, fortalecer isso em mim. Então é isso. Até amanhã. Um beijo.